trazendo a fazenda para viver em outro mundo. Capítulo 375 Ilha do Macaco. Autor, Mindil. Tradutor, Blue Spark. Revisor, Luiz.xd. Zalhai sorriu e disse, não se preocupe, deve haver muitas novas criaturas que nós podemos descobrir quando nós chegarmos nas partes profundas do mar. O espaço deve subir de nível muito substancialmente. Laura assentiu. Agora, o mais importante objetivo que eles tinham era aumentar o nível da fazenda. Dessa maneira, a doença de Zalhai poderia ser curada assim que possível. Neste momento, Meg se virou para Zalhai e disse, irmão mais velho Rai, o que você acha que está acontecendo na cidade Água Celestial? Eu considero que por agora, os nobres devem ter começado a suprimir a Igreja Radiante. Você acha que eles terão sucesso? Zalhai balançou sua cabeça. É difícil dizer se eles realmente podem fazer isso. É mais difícil dizer se a Igreja Radiante pode estabelecer sua influência dentro do Império Rose novamente. Mas eu acho que a família real e os nobres ainda tentariam fazer o seu melhor, afinal, ter a Igreja aumentando sua influência é muito prejudicial para o controle do seu território. Ao mesmo tempo, eu acho que a família Calci certamente implementaria meus métodos em seu território, desde que os benefícios que eles conquistarão devem ser muito grandes. Laura assentiu enquanto ela adicionava, aquele que mais preocupa sobre o potencial dos magos negros no continente é certamente a família Calci. A família Calci foi construída pela magia negra, e eles também tinham um maior status com relação a todos os magos negros. Se o status dos magos negros conseguir se elevar, o status da família também seria elevado. Se a reputação dos magos negros despencar, a família certamente seguiria em queda. Assim, a família deveria estar fazendo o que o irmão Rai tinha proposto, já que mudaria a percepção das pessoas sobre os magos negros. Essa solução é o que os magos negros sempre quiseram. Então Laura se virou para olhar para Zalhai. Eu não achei que o irmão Rai realmente seria capaz de pensar em tal método. Para usar outro tipo de lavagem cerebral para lidar com a Igreja Radiante era a melhor maneira de fazer isso. Essa também era a maneira simplista de chacoalhar as fundações da Igreja. Zalhai sorriu fracamente. Essa é uma propaganda de guerra. Isso é um tipo de batalha onde espadas e lanças não podem ser vistas. Algumas vezes, esse tipo de guerra seria até mesmo mais difícil de defender do que as batalhas ao ar livre normal que nós vemos, desde que é geralmente mais eficaz. Laura assentiu e disse, nossas escolas terão o mesmo assunto? Embora nós tenhamos uma pequena população agora, certamente inflará no futuro próximo. Ter esses assuntos ensinados às crianças serão boas para a nossa causa. Zalhai mostrou um leve sorriso, então disse, nós podemos abrir tal assunto, mas nós temos que mudar a maneira como educamos. Nós não podemos somente falar mal sobre a Igreja Radiante, ao invés disso, nós deveríamos ensinar os estudantes sobre lealdade. Nós deveríamos deixá-los entender sobre quem lhes deu sua vida atual e quem eles deveriam ser leais. Se as crianças nos terem seus corações enquanto eles são pequenos, é certo que nós teremos sua lealdade no futuro. Dessa maneira, nós não teríamos medo de nenhum tipo de inimigo. Os olhos de Laura iluminaram. Esse método também era usado por alguns nobres, mas eles estavam usando em seus escravos. Embora Zalhai também fizesse isso em seus escravos, Laura sabia que Zalhai pretendia mudar seus status de escravo para plebeus. Isso significaria que Zalhai tecnicamente usaria esse método para plebeus, algo que Laura não entendeu. Embora Laura estivesse confusa sobre isso, Zalhai não estava. Ele sabia que um líder precisava desenvolver algum tipo de coesão com esse assunto. Somente quando essa coesão chegar a um certo ponto um líder seria invencível. Atualmente, o território de Zalhai tinha somente algumas pessoas, o que fez um pouco fácil de gerenciar. Mas quando a primavera chegar, 100.000 escravos chegariam. Com essa quantidade de pessoas chegando de repente, gerenciá-las com certeza seria um pouco problemático. Era possível confiar nos escravos tendo essa coesão, então Zalhai planejou liberar seus status escravos pouco a pouco, mostrando sua graciosidade enquanto também erguia uma escola que educaria os escravos. Depois de educá-los, não importaria se eles fossem liberados da sua escravatura, já que eles já tinham sido ensinados sobre lealdade. Isso era o que Zalhai planejava fazer para lentamente desenvolver coesão com os escravos.
Naturalmente, a melhor maneira para as pessoas terem coesão era tê-los desenvolvido um tipo de orgulho coletivo. Somente quando eles fossem orgulhosos sobre seu grupo que eles seriam pessoas capazes de trabalhar um com o outro apropriadamente. Mas esse método não era muito bom quando se trata de escravos. Escravos não têm nada, mesmo dignidade, então como eles poderiam possivelmente ter orgulho? Portanto, esse era o único método que Zalhai podia usar, era essa educação escrava. É claro, ele não trataria seus escravos como eles eram tratados antes. Ele queria fazê-los entender que eles estariam muito piores se eles decidissem deixar seu território. Se eles deixassem, eles somente ficariam como escravos, mas dentro das terras negras, eles eram pessoas completas. Mas todas essas coisas estavam somente dentro da cabeça de Zalhai, ele ainda precisava esperar por novos escravos chegarem antes de provar suas ideias. Depois de tudo, ele não estava com medo de eles se revoltarem. Esses 100.000 escravos não eram nada, mesmo 1 milhão de escravos não seriam capazes de ameaçar de Zalhai. Zalhai estava tão profundo em seus pensamentos que ele não notou o olhar de admiração de Laura em sua direção. Zalhai pensou sobre ideias que Laura nunca tinha ouvido antes. Adicionalmente, essas ideias de Zalhai eram muito ordenadas, deixando as pessoas confidentes acreditarem que elas realmente funcionariam. Depois de algum tempo, Zalhai se recuperou. Ele olhou nos olhos de Laura e sorriu. Certo, nós ainda precisamos encontrar uma boa ilha. Nós devemos também determinar se o ambiente da ilha é aceitável, e mais importante, segura. É uma pena que o mapa que o irmão mais velho Smith nos proveu somente apresentou o mar, não é útil neste momento. Laura sorriu e respondeu, não é somente o irmão mais velho Smith que não tem um mapa completo dos mares, ninguém no continente tem. A terra pode ser dita ser o domínio da raça humana, mas o mar pertence aos habitantes marinhos. Os habitantes marinhos são muito misteriosos, existem somente alguns humanos que foram sortudos o bastante para detectar algumas delas. Mas eles realmente existem, eles são compostos de ambos bestas mágicas marinhas, assim como pessoas sereias. Eles são muito formidáveis na água e tratam humanos que chegam em seus territórios como invasores. Eles não pensariam 2 vezes em abater humanos, nem mesmo 9 níveis foram poupados. Zalhai olhou para Laura e antes dele dizer, então era isso. Não admira que o irmão Smith nos proibiu de ir para as partes profundas do mar. Mas nós ainda chegamos aqui, por que você não disse nada? Laura sorriu fracamente, nós temos o espaço, se estivermos em perigo, mesmo se nós formos para dentro do domínio dos habitantes marinhos, nós ainda podemos escapar. Como eles poderiam possivelmente nos prejudicar? Zalhai olhou atordoado por um momento antes de rir. Não é de admirar que você não me lembre, foi realmente por causa disso. Você está certa, ninguém seria capaz de nos capturar, mesmo aqueles formidáveis habitantes marinhos. Ha 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 ha. Mas nós ainda precisamos evitar seus territórios. Eu não quero ser inimigos deles. Laura sentiu. É verdadeiramente uma grande ideia evitar se tornar inimigo dos habitantes marinhos enquanto nós estamos no mar. Eu não sei como eles fazem isso, mas quase todos os seres do mar podem ser usados por esses habitantes marinhos para se tornar suas escoltas. Se nós os ofendermos, nosso navio certamente seria incapaz de velejar mais. Se nós não tivermos aquelas tripulações, então nosso navio com certeza seria afundado. Isso também é o porquê nós precisamos ter uma base na ilha. Zalhai franziu suas sobrancelhas e disse, seria bom encontrar uma boa ilha, mas se também fosse facilmente descoberta, então não haveria motivos para nós fazermos dela nossa própria base. Laura balançou sua cabeça e respondeu, não precisamos nos preocupar sobre encontrar uma ilha, há um monte delas no mar. Pessoas que muitas vezes viajam para cá não escolheriam ilhas para pontos de abastecimento se tivessem um abastecimento de água potável, bem como carência de bestas mágicas ferozes. Nós realmente não precisamos desses critérios para escolher a nossa ilha. Irmão Rai, que tal nós perguntarmos ao capitão original deste navio? Ele deveria saber uma coisa ou duas sobre as ilhas ao redor dessas partes. O navio Heaven que eles estavam atualmente a bordo era originalmente o Poseidon. Sua tripulação anterior foram todos mortos e transformados em mortos-vivos para ajudar Zalhai a velejar o navio. Com medo deles perderem suas habilidades, Zalhai decidiu transformar toda a tripulação do navio em mortos-vivos de nível avançado.
Essa era a razão do porquê Laura sugeriu perguntar ao capitão, já que ele deveria ter mantido suas memórias de quando ele ainda estava vivo. Zalhai assentiu e imediatamente chamou o capitão. O capitão parecia muito comum e não era tão grande. Provavelmente porque ele tinha estado velejando no mar por anos, a pele do capitão parecia muito dura. Mesmo depois de ser convertido em um morto-vivo, a qualidade da pele do capitão do navio ainda permaneceu a mesma. O capitão era chamado Gina. Quando Gina chegou, ele imediatamente fez uma saudação para Zalhai e disse, "Este aqui cumprimenta o jovem mestre." Zalhai assentiu e disse, "Gina, eu quero procurar por uma ilha para se tornar minha base. Não precisa ter um bom ambiente, mas a topografia deve ser muito boa. Navios comuns não devem ser capazes de passar. Você sabe de algum lugar desse jeito?" Gina imediatamente respondeu, "Eu tenho. Existem muitas dessas ilhas por aqui. A mais famosa delas é a Ilha do Macaco. Seu formato parece com a cabeça de um macaco gigante, ela é muito temida por causa da grande quantidade de recifes que cerca a ilha, navios simples não podem se aproximar. Mas lá existe uma rota para isso. Algumas pessoas uma vez seguiram aquela rota e foram para a ilha junto com um mago da água. Mas depois de chegar, eles imediatamente descobriram que a ilha era cheia com bestas mágicas ferozes, a maioria entre 6º e 7º níveis, seus líderes mesmo chegando ao 8º nível. O grupo decidiu recuar, mas quando eles voltaram para o seu navio, eles foram surpreendentemente atacados por bestas mágicas marinhas. Seu navio foi quase destruído, felizmente eles tinham um mago da água para ajudá-los, então eles foram capazes de sobreviver. A ilha é um bom lugar com florestas luxuriantes e uma fonte de água potável. Por causa das bestas mágicas ferozes, bem como a difícil rota para a ilha, era possível que ninguém tinha visitado por anos. Zalhai assentiu, ele não temia as bestas mágicas da ilha. Havia somente uma rota para a ilha, se ele conseguir bloqueá-la, então a ilha seria efetivamente sua própria. Quando ouviu o que Jinan disse, que a ilha tinha um bom ambiente, Zalhai decidiu que essa era o tipo de ilha que ele estava procurando. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de nos seguir no Castbox, Spotify, TikTok e YouTube. Se inscreva, comente e compartilhe. Isso é muito importante. Fiquem todos com Deus. E até o próximo capítulo.